Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos que estão aqui no plenário, você que está assistindo a nossa comunicação dessa audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Muito obrigado através da web. Estamos aqui nesta quarta-feira, agora são 14 horas, 24 minutos, iniciando essa importante audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento, em parceria com a Prefeitura, a Secretaria de Finanças do município. Quero, desde já, agradecer a todos que nos ouvem e nos escuta pela web, agradecer os técnicos aqui presentes, moradores também, agradecer ao doutor Paulo, o advogado da comissão, a Viviane, também que faz parte da secretaria. Agradecer desde já o nosso vereador, o Carlão do Nova Europa, que faz parte da comissão, é o vice-presidente da Comissão de Finanças. Justificar aqui o vereador Ananias, o vereador Nego, que também faz parte, estiveram tratando de assuntos particulares, mas estamos aqui para, nessa quarta-feira, dar continuidade a essa audiência pública muito importante. Inicialmente, quero apresentar, sou o vereador Enoque e Léo Moura, membro da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Hortolândia, que tem a finalidade de conduzir os trabalhos da presente audiência pública, que objetiva a discussão do projeto de lei 36/26, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2024 e da outras providências, em cumprimento ao disposto no artigo 44 da Lei Federal de número 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, com inciso do parágrafo único no artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sejam bem-vindos. E agradeço, em nome da Comissão de Finanças e Orçamento, a participação de todos na audiência, os técnicos aqui representados, a Aline Escobil, diretora de Planejamento Orçamentária, a Andréia Guimarães, chefe de setor lotada na Secretaria de Finanças, o Pedro Miguel, economista também da Secretaria de Finanças, e o nosso amigo Cristiano Penha, que vai fazer a explanação dessa audiência pública, representando a Prefeitura e a Secretaria de Finanças. Informa presente a audiência pública está sendo transmitida ao vivo através do seguinte endereço eletrônico: www.hortolandia.sp.leg.br. Na condição de presidente desta audiência, faço um agradecimento especial aos vereadores que aqui já citei, o Ananias e o Nego, e passo a palavra ao meu companheiro, aqui, o Carlão do Nova Europa, para as suas breves palavras. Boa tarde a todos, a quem nos assiste. Boa tarde ao Enoque, que é o presidente hoje, ao Cristiano, e a todos aí da Prefeitura, a Vivian, e todos nos acompanham aí. Então, vai começar agora essa audiência, e agradecer a todos aí que estão nos assistindo. Então, boa tarde, e começa agora aqui, então, essa audiência. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Carlão do Nova Europa, né? E aqui eu quero agradecer desde já ao Cristiano, que vai fazer a explanação, e colocar já o Cristiano à disposição aqui para a explanação importante, dessa peça tão legal que é a peça orçamentária do nosso município. Fique à vontade. Vou desfazer a mesa, tá? E vamos assistir dali o Cristiano fazer essa explanação. Obrigado a todos. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço as palavras aí do vereador, e agradeço a presença de todos. É um momento importante para a gente apresentar aqui
a LDO, né, de 2024, que é uma prévia do orçamento de 2024, né, da Prefeitura, né, do município de Hortolândia. Então, vamos lá para a apresentação. Então, é uma audiência de aprovação da LDO, né? Vou falar um pouquinho aqui do planejamento, depois das receitas, despesas e principais investimentos e ações da LDO. Sobre o planejamento, né? Só para ficar claro, assim, a gente está cuidando aqui do planejamento orçamentário da Prefeitura, né? Que, na verdade, está refletindo todo um planejamento que vem antes, tá? Que é o planejamento estratégico do governo, o planejamento da estrutura administrativa da Prefeitura, né? Dos cargos, das secretarias, toda a estrutura que a gente tem, e a questão do plano diretor, né? Que é o desenvolvimento e ocupação do espaço urbano e rural, que acaba refletindo no orçamento, tá? Que é onde a gente vai executar, né, as políticas públicas, as prioridades que foram definidas ali nas diretrizes estratégicas do governo, lá no começo do governo. Então, o PPA vai planejar, né, a LDO vai orientar, a gente está falando da LDO hoje, e a LOA vai executar essas políticas públicas, né, de educação, saúde, segurança, etc. E essas políticas públicas, elas estão pressionadas, de um lado, né, por uma demanda infinita da sociedade, né, da população, do município, por mais educação, saúde, segurança. E, por outro lado, a gente tem recursos finitos, né, recursos financeiros, recursos humanos, a estrutura, limites legais que a gente tem que obedecer, né, inclusive de gastos, né. Então, a gente, lá no planejamento da Prefeitura, no planejamento orçamentário, a gente tenta equilibrar isso, né, dentro dessas limitações, né, equilibrar essas demandas da sociedade com essas limitações que a gente tem, né, dentro do orçamento público. Lembrando, né, que o orçamento público não é muito diferente do orçamento que a gente faz em casa, né? A maior parte do orçamento da Prefeitura, assim como na nossa casa, ele está comprometido com as demandas, né, de custeio, né, de manutenção da nossa casa, e na cidade também a mesma coisa. E o que sobra para uma coisa nova, para um investimento, né, para aquele, né, na nossa casa, por exemplo, ali o videogame do garoto, né? Será que vai sobrar para comprar o videogame que ele quer? E aqui na Prefeitura, será que vai sobrar para a gente fazer uma nova escola, um novo posto de saúde, né, uma nova avenida, ponte, etc. Tá? Então, a gente tem que trabalhar com a receita, que é limitada, né, e encaixar toda uma despesa do município, olhando sempre a parte do custeio primeiro, né, custeio com a manutenção da cidade, com o pessoal, com a dívida, e aí ver o que sobra para novos investimentos. O sistema orçamentário brasileiro, né, ele é composto aí pelo PPA, que foi feito lá no primeiro ano de governo, pela LDO, que é feita todos os anos, e pela Lei Orçamentária Anual, também anual, todos os anos, né, que é derivada da LDO. Então, a LDO estabelece as principais metas para o orçamento do ano, né, que vem. Então, nesse PPA 2022-25, né, a gente já está ali na LDO 2024, tá? E lá no mês de setembro, a gente entrega a LOA 2024, que é derivada dessa LDO. Então, a LDO é uma prévia do orçamento, né, do ano que vem. Só para o pessoal entender, né, as diferenças entre PPA, LDO e a LOA. No PPA e na LDO, quando a gente manda a despesa aqui, né, para a Câmara olhar, analisar, né, as dotações orçamentárias, elas vão até ali a ação, né? Então, tem a classificação institucional, a funcional e a programática. Aí na LDO corta nesse momento. Na LOA, a gente vai detalhar essa despesa, né, com a categoria econômica, que vai dizer se é uma despesa corrente ou de capital,
se é uma despesa, né, um investimento, é um gasto com dívida, o que é, né, material de consumo, obras, etc. E até a fonte de recurso, se é do Tesouro, se é federal, estadual. Tá? Então, na LOA não vai esse detalhamento, vai até o nível de ação ali, na LDO, tá bom? E na LDO também vai, né, os produtos, metas e unidades de medida da ação, que a gente tem que informar, a gente informa lá quando faz o PPA, né, a gente, dentro de cada ação da prefeitura, tem que ter um produto, tem que ter meta, tem que ter uma unidade de medida por ano, e aí na LDO, né, vai, nesse caso a LDO 2024, vai a meta para o ano de 2024. E depois a gente presta conta, né, para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dessas metas. Se a gente atingiu, não atingiu, né, justifica por quê, tá bom? Então, isso consta lá na LDO e todo ano a gente, aliás, no ano seguinte, né, da LDO, a gente presta contas para o tribunal daquilo que foi executado, tá, dentro do orçamento. Então, só detalhando um pouco mais o que vai na LDO, né, o projeto de lei com as diretrizes, né, a serem observadas para a elaboração da lei orçamentária anual, são as regras para a elaboração do orçamento e para a execução orçamentária do ano. Tá? Isso vai no projeto de lei da LDO. Aí você tem a definição dos programas e ações, produtos e metas para o próximo exercício, né, as prioridades do orçamento, tá, que tem que ser compatíveis com o PPA, ou seja, uma ação que está na LDO, ela tem que estar no PPA também. O custo anual, né, dos programas e ações, não há detalhamento da despesa e da receita, como eu disse naquele outro slide. Tá? Também vão os anexos de metas e riscos fiscais com resultado primário, nominal, dívida pública, né, a evolução do patrimônio líquido, demonstrativo de despesas com alienação de bens, a situação financeira e atuarial lá da Previdência, né, do município, da Previdência, do regime próprio de Previdência dos servidores, estimativa de renúncia de receitas, caso tenha alguma, e a estimativa de riscos fiscais. Tá? Tudo isso vai lá no anexo de metas e riscos fiscais da LDO. Então, o conteúdo da LDO, a mensagem do prefeito ao legislativo, né, explicando ali, né, os principais pontos da LDO, daí o projeto de lei, que são as regras, né, para a elaboração do orçamento e execução orçamentária do ano seguinte. O anexo 5 de programas, o anexo 6 das ações, quadros da LOA, demonstrativos apenas, né, que vão na LOA, o anexo de metas e riscos fiscais, principais investimentos e ações que a gente vai mostrar, e os gráficos também, né, explicando aí receita e despesa. Então, passando essa parte, né, introdutória, falando mais do planejamento e, né, da LDO, vamos ver os números, tá, da LDO, que é o que interessa, né? Então, a evolução da receita total. Na LDO, a gente está prevendo uma receita para o ano que vem de 1.485.815.000, que é um crescimento de 2,1% em cima do que foi orçado para 2023. Tá? Então, assim, um crescimento baixo até, né? Mas isso foi feito com base no quê? Né? Nos parâmetros ali de PIB, de inflação e do dólar, do Boletim Focus, que é um boletim divulgado pelo Banco Central, toda semana. E a gente, claro, pegou os dados, né, naquele momento que a gente estava elaborando a LDO, lá no mês de abril. Né? E a previsão de crescimento da economia para o ano que vem era de 1,48%, da inflação 4,13% e o dólar 5,3%. Pode ser que isso mude quando a gente estiver elaborando a LOA. E aí nós vamos rever a nossa projeção de receita, inclusive também olhando o comportamento da arrecadação em 2023, né, para projetar o ano de 2024. Então, pode ser que lá na LOA esse número, né, aumente ou até diminua.
vai depender aí do comportamento da economia, da nossa arrecadação e das projeções, né, de crescimento aí para o ano que vem, crescimento e inflação, tá bom? A receita corrente líquida, né, que é assim, aquela receita que é usada como parâmetro para medir os gastos com pessoal, endividamento e outras coisas, a receita corrente líquida está tendo um crescimento de 6,4%, né? Então, é mais do que a gente viu no outro slide, que falava da receita total. Tá? A receita corrente líquida está tendo um crescimento maior, 6,4%, chegando ali a 1.260 bilhões. Tá? Também com base naquela projeção de crescimento do PIB, da inflação. E como que se divide aí, né, o total do orçamento, né, o 1.485 bilhão, né? De onde vem essa receita? A maior parte vem ali das transferências correntes, né, quase 800 milhões. O que são as transferências correntes? É onde vem o ICMS, o FPM, o Fundeb, o SUS, o IPVA. Tá? Depois a gente tem os impostos, taxas e contribuições de melhoria, que é a receita arrecadada no município, né? Que a gente antes chamava de receita tributária, né? Onde está o IPTU, o ISS, o ITBI, imposto de renda, né, que é descontado dos servidores e fica aqui no município, e, né, taxas, esses são os impostos, taxas e contribuições de melhoria. Depois a gente tem as contribuições, aquela parte em vermelho embaixo, que é a parte do Ortoprev, tá? Basicamente o Ortoprev. Tem a receita patrimonial, que é a receita de juros, né? O dinheiro fica aplicado nas contas e rende uns juros, mas também tem coisa aí que é do Ortoprev. A receita de serviços é muito pouco. E lá no canto, lá em cima, a gente tem o quê? Outras receitas correntes, que tem multas, tem indenizações, esse tipo de coisa. As operações de crédito, que são os empréstimos para obras, né, de infraestrutura no município, e transferências de capital, que são convênios com o governo federal e estadual. Então, isso é o que, né, compõe aí a receita do município, os grandes grupos, tá, da receita. E por fonte, essa mesma receita de 1.485 bilhão, né, a gente tem ali o Tesouro, é a maior parte, né, 62%. Depois eu tenho, né, as transferências do Estado com 15%. O Estado é um valor alto porque o Fundeb é considerado estadual. Tá? Então, a maior parte daquele grupo ali, né, do Estado é o Fundeb. Depois eu tenho recursos de fundos, que é o fonte 3. Fonte 4, que é o do Ortoprev, da administração indireta, com 10%, 152 milhões. As transferências federais, né? Fonte 5, 133 milhões, e as operações de crédito ali com 52 milhões, 4%. Aqui para mostrar, apesar desse valor alto aí da receita total, né, de quase 1,5 bilhão, quando você vai tirando, né, algumas coisas, a receita da prefeitura, né, do Tesouro, é bem menor do que aquele 1.485 bilhão. Quando a gente tira a Câmara e Instituto de Previdência, a gente tem 1.291 bilhão. Esse é o orçamento da prefeitura só, né? Então, sem Câmara, sem Instituto. Quando a gente tira a receita de capital também, que é aquela receita carimbada para obras, para investimentos, cai para 1.218 bilhão. E quando fica só o recurso do Tesouro, cai para 882 milhões, quase 60% daquele total. Esse seria o recurso mais de livre movimentação, né, dentro da prefeitura, apesar dele já estar quase todo comprometido com as despesas, né, de folha, de dívida, de custeios diversos. Tá? Despesas da LDO, a gente tem aí o mesmo orçamento, claro, né, 1.485 bilhão, 1.291 bilhão, né, a parte da prefeitura, 152 milhões a parte do Ortoprev, 42 milhões parte da Câmara. Vamos passar aqui. Por categoria econômica, só a parte da prefeitura
eu tenho ali as outras despesas correntes, né, que é o custeio da máquina pública, com 45%. Né? Depois eu tenho o pessoal em cargos com 38%. Lá em cima a gente tem lá, ó, os investimentos, né, com 7% do orçamento, os encargos, né, de dívida, precatórios, PASEP, aporte da Previdência, com 10%, né, 133 milhões. E uma reserva de contingência de 1 milhão. Tá? Aqui uma projeção da dívida, que inclusive vai lá no anexo de metas e riscos fiscais. Aí, como a gente pode ver, a dívida está estabilizada ali em torno de 360, 370 milhões, né, até 2025, e depois ela cai. Tá? Já os juros e a amortização, eles ficam aí num patamar, né, principalmente para 2024, né, bem acima do valor de 2023, em torno de 86, 87 milhões. E deve se manter assim por um bom tempo, tá? Até a gente, né, pagar aí vários empréstimos que foram feitos. Mas como você pode ver, assim, né, o valor total da dívida, né, da dívida fundada, ele cai ali na frente, lá em 2026, porque aí até ali a gente já terminou de pagar algumas coisas, né, então ele começa a cair a partir daquele momento. Aqui despesas por secretaria, não vou falar todas, né, mas a gente pode ver ali que a educação e a saúde pegam aí praticamente metade, mais da metade do orçamento. Obras também tem um valor alto, porque, né, os empréstimos que vêm para fazer as obras de infraestrutura estão ali dentro da Secretaria de Obras. A finanças também tem um valor alto, porque a dívida está ali dentro da finanças, né, dentro da estrutura ali do orçamento da Secretaria de Finanças. A Secretaria mesmo só tem 21 milhões, e a dívida, precatórios e outras coisas, quase 135 milhões. Né? Aí tem administração, meio ambiente, serviços urbanos, onde tem a despesa com a coleta de lixo, né? E aí outras secretarias com valores menores. A grande dificuldade é a gente tentar encaixar tudo isso dentro do orçamento. Né? Apesar de ser um valor alto, mas as despesas também são elevadas. Né? A receita é alta, mas as despesas também são altas. E como eu disse lá no começo, a demanda é infinita. Né? A população, as secretarias querem sempre fazer mais. E o nosso papel lá no planejamento orçamentário é tentar acomodar, né, tudo isso dentro do orçamento. A aplicação no ensino e saúde. Né, nessa LDO ficou a saúde com 26%, sendo que o mínimo obrigatório é 15%, e o ensino ficou com 25%, e o mínimo é 25%. Mas, claro, que lá na LOA a gente pode rever isso, né, e, se possível, a gente aumentar um pouco aí a educação, né, para não ficar tão próximo do limite, mas foi o possível nesse momento. Lembrando que tem muitos gastos dentro da educação, que não entram nesse limite, eles estão fora. Tipo, gastos com merenda, gastos com uniforme, né? Mesmo quando são feitos com o recurso do Tesouro Municipal, eles não entram dentro desse limite. Então, se fosse considerado, com certeza não seria 25%, seria maior. Tá? E aqui, né, para finalizar a nossa apresentação, só passando rapidamente, aqui são os principais investimentos e ações que estão ali dentro da LDO, né? Dentro de cada secretaria, a gente tem ali, né, as principais ações, né, dentro do orçamento, que são ações ou de investimento ou ações de custeio mesmo, mas são ações importantes que a gente sempre destaca, né, nas nossas apresentações. Então, lá o governo com
todas aquelas ações de direitos humanos e políticas públicas transversais, serviços de publicidade, propaganda, comunicação e qualificação profissional, né? O Fundo Municipal de Solidariedade, tudo isso com 6,5 milhões. A inclusão social tem várias coisas ali, ó, proteção social básica, proteção social especial de alta complexidade, de média complexidade, o programa Bolsa Família, programa Primeira Infância, o Fundo da Criança e do Adolescente, estruturação da rede SUAS, né, apoio à qualificação profissional, fomento à economia solidária e conselho tutelar. Tudo isso, 17.663.000. De recurso do Tesouro e de recurso externo, 1.885.000. Né? Recurso externo que pode ser visto ali no canto, né? Pode ser estadual, pode ser federal, tá bom? Dá para ter uma ideia, né, do volume de recursos que vão aí para essas áreas, né? A educação, uma construção de creche no Jardim das Flores, né, com a maior parte é recurso externo, manutenção e reforma predial das unidades escolares, né? Uma preocupação grande aí em arrumar, né, aquilo que tem, né, que ser arrumado, aí, reformado nas escolas. Bolsa Creche, né, a OS ali para execução de atividades, serviços de educação, transporte escolar, alimentação escolar, a segurança alimentar e programa de carreira do servidor. Tudo isso, 60.542.000 do Tesouro e 35.865.000 de recurso externo. Tá? A cultura tem o Música para Todos, fomento e incentivo à cultura e cidadania e a promoção aí de eventos culturais, revirada cultural. 5.130.000 de recurso próprio e 80.000 de recurso externo. Então, basicamente, depende de recurso do Tesouro, né? Os esportes, várias coisinhas ali, né? Portfólio, sistemas de lazer, convênio, né? Com Campo Society no Campo da Mina, construção de vestiário do Jardim Nova Europa, tem o materiais esportivos ali, que é um convênio com a Gencamp, e formação esportiva, também materiais esportivos. Esporte para todos, né? E os eventos esportivos, 2.766.000 de recurso próprio e 2.900.000 de recurso externo, né? Mais até que os recursos próprios, né? Espero que realmente venham, né, esses recursos, né? Depende ali basicamente do Estado, né? No meio ambiente, recuperação ambiental, educação ambiental, produção e manutenção de mudas, proteção e bem-estar animal e fundo do meio ambiente. Só recurso próprio, 7.755.000. A habitação, 3.300.000 de recurso próprio, praticamente tudo ali para auxílio moradia, né, que é aquele aluguel social, e a regularização de áreas de interesse social. Pode ser, por exemplo, que na LOA, se aparecer algum convênio do Minha Casa Minha Vida, que foi reativado no governo federal, aí a gente, né, se tiver alguma coisa, a gente já pode incluir na LOA, né, esse convênio. Obras. A gente tem a ampliação e aperfeiçoamento da iluminação pública, que é um recurso da CIP, né, ele é carimbado, totalmente carimbado para a iluminação pública. A construção da usina fotovoltaica também, com o dinheiro da CIP. É Tesouro, mas é carimbado, né? Aí a gente tem lá o Programa de Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável, um valor de 2,5 milhões. Tem lá esse 44.600.000, que é o Fomplata, que é aquela nova operação de créditos para obras de infraestrutura dentro do município. Tem a construção do Paço Municipal. Ficou um pouquinho para o ano que vem, mas, né, o pessoal acredita até que pode terminar esse ano, mas a gente deixou alguma coisa para o ano que vem, caso necessário. E recapeamento asfáltico, que é um convênio aí com o Estado, né? Vamos ver também se vem esse recurso, né, que é um valor alto ali de 22 milhões. Recurso estadual. Os serviços urbanos, tem a limpeza urbana com 45.300.000. Tem a manutenção da infraestrutura urbana, que são várias coisas, né, de limpeza, conservação de vias, recuperação asfáltica também, 22.900.000.
conservação de praças, parques e jardins, 1.661.000, e a iluminação pública, né, que são as contas, né, da iluminação pública, 3,5 milhões, que também é pago com dinheiro da CIP. Na mobilidade urbana, implantação e manutenção dos serviços de trânsito, né, radar, correios, sinalização e outras coisas, 10.610.000. Educação para mobilidade, 500.000, e a parte ali de controle e gestão do sistema de transporte, que é o subsídio à passagem de ônibus, tá? Tudo isso, 20.110.000, só recurso próprio. Já está acabando, eu acho. Esse aqui é o da segurança. Lá em cima, 2.302.000, para todas as ações da segurança pública dentro do município. Claro, sem contar pessoal, né? Pessoal, a gente não está colocando nessa tela aqui, tá? Isso é o gasto deles com a manutenção, com aquisição de armamentos, munição, né? Coletes, treinamento, tudo mais. E a Defesa Civil com R$100 mil, tudo tesouro. E na saúde, né, a gente tem ali, olha, 10,5 milhões para uma construção, né, de unidade de saúde do Vila Real, que é um recurso a captar. Tem essa ideia, né, de fazer essa unidade de saúde, mas tem que captar o recurso ainda. Reforma e ampliação de unidades também, no São Jorge, Parque do Horto, a captar. Outras reformas, né, e equipamentos, materiais permanentes, a captar também. Tá? Aí a gestão do serviço de saúde, né, que é a OS, né, que cuida lá do hospital e de outras unidades, tem ali um valor, né, de recurso, um valor alto ali de recurso próprio, recurso externo, que é o recurso do SUS, tá? Tem medicamentos, tem atendimento a sentenças judiciais, 1.800.000, né? Análises laboratoriais e desenvolvimento de carreira do servidor. Então, tudo isso, olha, 89 milhões, quase 90 milhões de recurso próprio e 81.368.000 de recurso externo. Realmente é um valor, né, bem elevado, mas necessário, né, para a área da saúde. E planejamento urbano e gestão estratégica, tem a Cidade Digital, que é um programa aí, né, de fibra ótica, informatização, né, geral aí do município, né, dos prédios públicos. Cidade Planejada e o Programa de Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável, tudo isso 2.788.000 de recurso próprio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem, está acabando, acho que esse é o último. A administração tem a parte aí de assistência à saúde do servidor, que é o plano de saúde, né, dos servidores, 6 milhões. A concessão de benefícios assistenciais ao servidor, 32,5 milhões, que é a cesta básica. Auxílio transporte, com 1.461.000. Aí tem gestão de patrimônio do município, programa de desenvolvimento de carreira do servidor, escola de gestão, tá? Tudo isso, 41.559.000. A finanças, né? Tem esse programa aí de modernização da administração tributária, tá? Que é o PEMAT, que é um recurso externo, 5.875.000. O desenvolvimento econômico tem essa ação importante aí de fomento ao desenvolvimento econômico, que é o Poupa Tempo lá, né? E os assuntos jurídicos tem o PROCON, tá? Eu acho que são essas, né, as principais investimentos e ações dentro do município, né, previstos aí na LDO 2024. Lembrando que a LDO é uma prévia do orçamento de 2024. Todos os valores aí, tanto de receita quanto de despesa, podem e provavelmente serão alterados na elaboração da LOA, tá? Então é isso, eu fico à disposição para tirar alguma dúvida, né, que os vereadores ou o pessoal que está assistindo aí tenha, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço o Cristiano, toda a equipe de finanças, aqui o vereador Carlão, do Nova Europa também. Vivi, tem alguma pergunta aí dos internautas? Do chat, não. Do chat? Pergunta ali no... Tem uma pergunta do morador lá? Por gentileza.
Ela vai até você. Você quer perguntar? Obrigado. Boa tarde. Alô, som. Som? Foi? Aí. Boa tarde, eu me chamo Fábio Silva Calisto, sou morador do Jardim Novo Ângulo. E eu gostaria de começar, acho que pela pergunta, possivelmente após a apresentação. Quando tu fala que praticamente temos 2 milhões do município para ser investido no esporte, mais 2 milhões que pretende arrecadar, numa das fichas que eu estava vendo no projeto de lei apresentado, na página, acho que depois da página 44, né, na tabela é estimado aproximadamente 15 milhões. Estimado, né? Então não é necessário que ele seja empenhado. Quando a gente está no próprio município, ou mesmo frequenta a academia municipal, há colchões rasgados, há falta de material, bolas, elásticos, e praticamente, pelo valor apresentado, eu acredito que se torna um valor menor, né, do que necessário a ser investido, né, visto pelas próprias dificuldades que praticamente a sociedade tem a sua disponibilização no dia a dia. Aí eu também separei algumas perguntinhas, né? Na página 18, a gente tem R$15 mil para políticas de enfrentamento, né, ao combate ao racismo e outras formas também de preconceitos, numa ficha criada no ano de 2012. E também há estimativa no valor total de R$411. Né? Então, hoje, praticamente, o município só tem esses 15 mil, né, que está mesmo na ficha, que já está criado e tudo mais, e aí fica um pouco vago também nas informações. Uma outra pergunta, na página 36, né, a gestão de pessoal, a estrutura, até mesmo a compra de veículos elétricos, né, que sai de 0 para 4, e também uma das, quando está no enunciado a justificativa, também tem o excesso também de arrecadação, né? Será que não tem como amortizar isso com a nova construção do Paço Municipal? Aí também, quando tu fala agora recentemente da cidade inteligente, da construção de fibra ótica e tudo mais, na página 39 do PL, né, são quase 13 milhões, né, e também a ficha foi criada em 2014. No passado, na cidade já teve algumas estruturas, né, de internet à disponibilização da sociedade. Eu acho que a partir do ano de 2008, não vou me recordar agora qual o ano específico, mas tinha internet aberta para a sociedade, fazia o cadastro e utilizava. Nesse programa, é só mesmo para a rede interna do próprio município ou é para expandir para toda a população a ter esse acesso à conexão na cidade? Página 40, né, que fala sobre 77 milhões para a zeladoria de parques. A gente acaba escutando em várias apresentações que o governo municipal pretende construir um novo parque socioambiental no Jardim Amanda. E aí a gente, pelo menos aqui, eu consigo visualizar que é para a zeladoria já dos parques existentes, se existe ficha já criada, se está disponível ou não. Na página 41 também, a própria Secretaria de Administração, todo ano a gente recebe a informação que há excesso de arrecadação no município, e na justificativa tem o programa necessário e já vem logo o início. Precisamos aumentar a arrecadação no município, né, na página 40. Eu achei um pouco estranho isso, mas tudo bem. Vamos ver. Página 43, né, quando fala um pouco do meio ambiente e tudo mais. Tem a parte da castração, que sai da margem de 0 para ir para 500 castrações. E aí eu fico na dúvida, são para animais silvestres?
são para capivara, são para outros tipos de animais, tipo cachorro, gato, aí não deveria estar em outra pasta o valor? Fico na dúvida também, na página 44, quando fala para empenhar projetos na formação de agentes de segurança pública, de direitos humanos e tudo mais. Eu acho que necessita ficar um pouco mais explícito e esclarecedor as ações dos próprios agentes de segurança do município. Então, por exemplo, no programa da Guarda só fala que é necessário o enfrentamento e políticas dos direitos humanos. Será que não está na hora de formar mesmo esses quadros? E aí fica também muito vago do público atingido, né? Se é toda a unidade, se são todos os agentes da área de segurança ou não. E a cidade iluminada agora, né, que não sei se é uma ficha criada até o ano de 2050, na estimativa de empenhar aí quase em torno de 22 milhões de reais. Se eu não me engano, na lei, a partir de 2019... a ANEEL, ela coloca a taxa que a própria população paga de iluminação pública, uma porcentagem vai para o município, e o município ele pode empenhar, se eu não me engano, tirar desse valor arrecadado da iluminação até 15% a 30% para destinar para outra área. Será que esse valor arrecadado e até mesmo esses investimentos que foram feitos nos últimos anos no município, nesse montante não deveria ser amortizado? Aí eu gostaria de concluir a minha fala. Muito obrigado. Bom, tem uma série de questões aí, eu preciso dar uma olhada nesses números que você passou, porque alguns deles eu até não reconheci, né? Como... Oi? Pode. Pode ser. Quer que eu pego lá? Segura aqui para mim. Pelo menos já esclarece, né? Sim. Com o projeto físico. Sim. Até para a gente ver, mas é claro, né? A cidade tem muitas demandas, né? Você começou falando pelo esporte, eu acho que sim, foram feitos muitos investimentos aí na área do esporte e a gente viu ali que ainda tem, né? Que não está mais ali na apresentação, mas tem muita coisa. Tem recursos que realmente a gente depende, né? São convênios feitos com o Estado ou com o governo federal. Normalmente a gente coloca no orçamento aquilo que já está assim, assinado, né? Que já existe um convênio com o governo federal e estadual. E aí, é claro, cada convênio ele tem um objeto, aí precisa ver, como eu mostrei lá, a gente tinha alguns convênios para aquisição de material esportivo, né? Então, assim, acredito que sendo liberado aí os recursos, a gente, né, a Secretaria de Esportes, que é responsável pela área aí, né, vai usar esses recursos de acordo com o que está previsto no convênio e a fazer a aquisição aí desses materiais que você mencionou, né? Queria só pedir uma parte, Cristiano, só para explicar para o Fábio. Um exemplo. Quando você busca uma emenda parlamentar, você busca ela de um ano para o ano subsequente. Então, muitas vezes ela pode estar aqui, mas ainda o empenho dela no geral não chegou ainda dentro do orçamento. Então, você vê que é a estimativa. Você não vê, é isso, Cristiano, ainda um recurso, né? Não, ainda mais na LDO, né? Porque a LDO, sim, a gente está falando de 2024. Né? Até lá, muita coisa pode acontecer. Às vezes acontece até desse recurso vir esse ano. Né? E aí lá na LOA a gente acaba retirando o valor porque já veio esse ano, tá? Mas assim, a gente fez a LDO lá no mês de março, né, para entregar até o dia 15 de abril, né? Então você vê que até 2024 muita coisa pode acontecer e ser alterada ainda, e provavelmente, com certeza será alterado muita coisa na lei orçamentária anual, né? Eu não lembro se você quer, Fábio, você quer me falar de novo as páginas, só para eu dar uma olhada aqui? Na página 18.
caneta para você escrever, Cristiano? Ah, sim, que é o programa, né? Isso. Então, para nós, olha só, eu não sei se depois eu até posso te mostrar, né? Nessa página, eu estou na página 18 aqui da Câmara, é uma página que fala do Programa de Gestão Político-Administrativa, né, da Secretaria de Governo. E, por exemplo, esse valor de, eu não sei, posso estar enganado, né? Depois, se você quiser vir aqui, a gente vê junto até. Mas eu não estou localizando nessa página. O que eu tenho aqui é a página do programa Gestão Política Administrativa, o objetivo desse programa, a justificativa desse programa e o valor do programa, que inclui várias ações, né? Mas o valor do programa é o valor de 17.539.000, mas é o valor do programa. É isso que você tem aí? Ah, tá. Para nós aqui está na página 19 essa informação, tá? Só uma informação. Esse 2012 não é o ano. Não é o ano da ficha. Ele é o número da ação, tá? É o número da ação. Esse aqui é o código da dotação orçamentária, tá bom? Esse 15.000 futuro seria a projeção ao final do PPA para essa ação, tá? Mas nada impede de que essa ação venha a ter um valor maior, assim, no ano que vem, por exemplo. Quem vai definir isso é a própria Secretaria de... Por exemplo, nesse caso aqui, é a Secretaria de Governo. É uma ação... Né? É do fundo. Ah, tá. É um recurso do fundo. É um fundo também que não arrecada. Por isso que fica com valor baixo. Agora eu localizei. É que você falou página 18, para mim aqui está página 19, tá bom? Qual que é a próxima? 36. Vamos ver. Uhum. Ah, tá. Ah, sim. Sim. Uhum. Até para te explicar, né? Esse aqui é o anexo 5, que é o anexo de programa, tá? Ele vai trazer aqui embaixo, né, a ação, né, que está dentro desse programa, que é o Programa de Modernização da Gestão Administrativa. Ele traz aqui, para cada ação, ele traz um indicador. Está mostrando lá, né? Uhum. Na página 37 aqui para nós, tá? Não é que você está no físico, agora aqui está correto. Ah, tá. Aí você está na internet. Tá, isso, essa daí. Tá? Esse é o anexo... Deixa eu pegar aqui. É o anexo 5 de programa, que traz... Né, o programa, nesse caso, é o Programa de Modernização da Gestão Administrativa, tá? E ali embaixo ele traz as ações que fazem parte desse programa. Cada ação tem um indicador, tá? É aquilo que eu mostrei lá na apresentação, lá no começo. E aí você tem a unidade de medida, o índice recente e o índice futuro, que é o índice que a gente quer chegar, né, ao final do PPA. Mas eu, assim, inclusive, assim, esses índices, essas unidades de medida são definidas pelas secretarias, né? Eu, como eu sou da finanças, assim, eu não posso responder pela Secretaria de Administração ou de Esporte e tal. Mas eu acho que, assim, nada impede da gente questionar, né, com base aí nos seus apontamentos, né, se esses números aqui podem ser revistos, né, alterados, tal, né? Mas é isso mesmo que você falou, tá? O cara que podia ter parado, empurrado. O cara não tá nem aí. A mulher agora ficou esperta e saiu do lugar. Página 39? Tá, peraí. Ah, sim.
Isso, o programa Gestão Cidade Planejada Inteligente, ele tem um valor total de 13.873.000, né? E aí o que tem aqui, ó? Ele tem, tá vendo essa? Por que ele tem um valor alto, né? É uma pena, assim, infelizmente, eu tenho que te falar, não é todo esse valor que vai para você fazer a informatização, né, da cidade e tal. Essa ação, por exemplo, que está aí, ó, 2014, que tem um indicador unidade mantida, essa ação, ela provavelmente tem um valor bem alto, porque o pessoal da Secretaria de Planejamento, né, responsável por esse programa, o pessoal da Secretaria de Planejamento está todo dentro dessa ação, o gasto com esse pessoal. E o gasto com a manutenção dessa secretaria também. Então, o programa, né, fica com valor elevado, mas o programa mesmo, né, Cidade Digital, né, Cidade Inteligente, acho que ali não tem o nome, mas aqueles lá que a gente viu na apresentação, nas ações, né, eles têm valores menores mesmo. Eu desconheço assim, se existe algum plano, não sei se a Aline sabe, algum plano assim, de você colocar a internet gratuita na cidade inteira. Provavelmente internet nos espaços públicos, né, nas praças, né, em outros locais, em outros prédios públicos, né, tipo postos de saúde, escolas e tal, tá? E a fibra ótica para interligar todos os prédios, né, do município, né, agilizar aí a comunicação. Então, assim, tem um recurso e com o Passo Novo também vai ser necessário um investimento grande aí para equipar o Passo Municipal também, tá? Ah, tá. Ah, sim. Não, É. Ah, sim. Não, a gente gostaria, né? Com certeza. A gente viu ali quantas secretarias a gente tem que atender, né? E assim, as demandas, como eu disse lá no começo, as demandas são infinitas, né? Para você cuidar de um município que cresceu muito aí nos últimos 15 anos, né? Se desenvolveu muito. E é claro, na medida que você vai criando novos parques, né? Ciclovias, né? Espaços ali para prática de esportes, isso tudo traz um custo de manutenção muito elevado. E a gente percebeu isso nos últimos anos, né? Porque você tem que colocar mais recurso no primeiro momento você constrói, no segundo momento você vai ter que manter aquele espaço, né? Limpeza, a pintura, alguma reforma que tem que fazer. Esse valor de 77, eu até assustei quando você falou, mas assim, aqui você pegou realmente o anexo dos programas, né? E o programa aqui, nesse caso é o Hortolândia Limpa e Sustentável, ele tem esse valor de 77.270. E o que está dentro aí? Ele tem um valor alto, inclusive porque a coleta e destinação final de lixo estão aqui dentro desse programa, né? Então, aí o que sobra para a manutenção da cidade mesmo, né, é um valor menor, mas ainda assim é um valor alto. Eu não sei, assim, é claro, quem pode responder melhor aí é a população, né, se a cidade está bem cuidada, se a cidade está limpa, né, eu não sei se tem grandes reclamações nesse sentido, mas acredito que a prefeitura vem fazendo um esforço, né, para cuidar da cidade aí e, né, fazer a manutenção desses prédios, que foram, né, desses espaços públicos aí que foram criados aí nos últimos anos, né? Tá? Mas com certeza, sim, a gente gostaria de poder colocar mais recurso, né? É que, como eu mostrei, o orçamento ele tem um valor alto, mas ele tem muitas demandas e a gente tenta equilibrar, né, essas demandas aí dentro desse valor, tá? Ah, sim.
todo ano. Esse ano, por exemplo, tá bem complicado por conta daquela desoneração do ICMS que foi feita o ano passado nos combustíveis e que, né, permaneceu aí esse ano, né, e acho que só agora que está sendo retomada, né, a cobrança e num percentual menor ainda do que era antes. Então, isso vem afetando a arrecadação de todos os municípios, né, na questão do ICMS. Eu acho, olha, eu tenho uma visão assim sobre a questão tributária. Eu acho que é importante, você tem que cobrar os impostos, mas tem que cobrar de maneira justa, né, e que quem tem mais, pague mais, né? Eu acho que, por exemplo, no caso do IPTU, é desejável que a gente tenha um IPTU progressivo, né? Para que, é claro que, e assim, quem mora numa casa mais simples, num bairro, né, não tão valorizado, né, é justo que essa pessoa não pague ou pague pouco, né? E a pessoa que mora num bairro, né, com mais infraestrutura, um bairro mais valorizado, com casas melhores, ele paga um valor maior. Eu moro em Campinas, por exemplo, né, num bairro ali próximo ao centro, e a gente vê o IPTU em Campinas é muito mais alto que o IPTU aqui de Hortolândia, né? É claro que você não vai querer pegar o IPTU de Hortolândia e cobrar a mesma coisa que Campinas, né? Mas existe uma grande defasagem por conta da valorização mesmo dos imóveis, do desenvolvimento que a cidade teve nos últimos anos. Então, a prefeitura, inclusive pela legislação, a gente tem que atualizar essa planta genérica, né? O Tribunal de Contas fica em cima da prefeitura, não é simplesmente, né, assim, vou cobrar porque quero arrecadar mais, porque, né? Não, a gente não pode abrir mão das receitas, a gente tem que atualizar os impostos, mas eu acho que tem essa visão de fazer uma cobrança justa, né? De não penalizar quem tem menos. Eu acho que, aliás, essa deveria ser, né, o norte assim, de qualquer reforma tributária, né, que nem a reforma que está sendo discutida lá no Congresso, né? Cobrar mais de quem ganha mais, cobrar menos de quem ganha menos. Hoje a gente sabe que é o contrário, né? Tá? Aham. Não, mas sim. Eu acho que estava assim, pelo que a gente acompanha, acho que está em andamento, né, isso. E em relação aos animais, bom, só lembrando, né, a Secretaria de Meio Ambiente, assim, há muitos anos aí atrás, ela nem existia dentro da prefeitura, foi criada, né, uma Secretaria de Meio Ambiente. Aos poucos, o orçamento dessa secretaria foi sendo, vamos dizer, turbinado, né, até assim, acompanhando, né, o crescimento da importância desse tema na nossa sociedade. E a questão dos animais aqui, né, eu lembro que eu tive uma conversa, já faz alguns anos, não lembro se ela era já secretária, né, a Eliane, e ela, né, mostrando para a gente que precisava criar essa ação, né, se eu não me engano, ela tem o nome a ação mesmo tem o nome de proteção e bem-estar animal, tá, dentro do orçamento, com valor para a LDO, se eu não me engano, 900 mil, quase 900 mil reais, né? Não é só para castrar, né? Esse aqui é o indicador que foi escolhido para essa ação,
né? Porque a gente tem que criar um indicador. Quando a gente monta o PPA e a LDO, para cada ação você tem que criar um indicador. E o Tribunal de Contas depois vai pedir para você medir, né, a evolução desse indicador. Né, você vai ter que mostrar se você atingiu aquela meta ou não. Mas essa ação não é só para castrar animais, e no caso, eu acho que não são animais silvestres, eu acho que o caso aqui é cães e gatos, principalmente. Tá? Olha, eu lembro, os zoonoses, acho que até foi muito tempo atrás, era ligado à saúde. Eu acho que agora, de um tempo para cá, deixou de ser e está ligado não é isso? Vigilância sanitária. A zoonose está na vigilância, mas o bem-estar animal está no meio ambiente, né? Bom, essa é uma discussão que precisa ser feita lá no governo, né? Onde eles acreditam que é melhor manter essa pasta, essa ação, né? Mas hoje tem um orçamento de quase R$1 milhão, que alguns anos atrás nem tinha, né? E um orçamento para cuidar, né, desses animais aí que ficam, né, nas ruas. Então, assim, tem uma preocupação nesse sentido, tá? E não... Pedir uma parte de novo com o Cristiano, agradecer o Fábio pela intercessão aí. Sim. E nos colocar tanto eu, o Carlão, como a comissão, qualquer dúvida que ele procure depois a comissão, para a gente tirar as dúvidas dele. Claro. Viviane, tem mais alguma? Você quer falar? Eu vou só pedir aqui, pelo tempo, isso é bem rápido, a gente... Tá. Obrigada. Bom, o meu vai ser rápido, até porque o Fábio Calixto ele fez muito bem a lição de casa. Ele fez a lição de casa, com certeza. Viu? Parabéns. Uhum. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Boa tarde, companheiro aqui da Secretaria responsável por essa apresentação, né? A Comissão de Orçamento, que, né, todos os anos opera esse trabalho, que acho que é importante para essa audiência. Por outro lado, eu quero manifestar, assim, o meu lamento, né, pelo fato da gente não ter uma divulgação, né, de não ter uma publicidade maior, né, para que essa casa pudesse ter mais pessoas interessadas. Até porque... Só queria fazer uma parte. Na realidade, tanto a comissão como a Câmara, nós fizemos todos os procedimentos de divulgação, né, e a Prefeitura também. Muitas vezes é que não se fez ouvir, mas foi colocado nas redes sociais, foi colocado no informe do Diário Oficial, né, foi feito o edital no jornal, não é isso, Viviane? Todas as informações cabíveis da comissão e também da Prefeitura, né? Uhum. Talvez pensar uma nova estratégia, né? Porque eu penso que investir nesse debate é de suma importância, né? Eu quero pegar até pelo cerne, continuando nessa questão da falta da participação ou do conhecimento de boa parte da população, né, da sociedade civil para isso. Eu acho que esse planejamento estratégico do governo, né, o governo em si, como um todo, já há muitos anos, peca, inclusive por essa questão de ter abandonado o orçamento participativo, né? Foi a fala que eu fiz o ano passado, nessa mesma audiência pública, quando a gente pensou de discutir, de debater aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Eu devolvo, assim, acho que não a crítica, mas assim, talvez pontuo para essa comissão, né, para essa casa de leis, né, para o próximo período aí, no ano que vem, pensar da gente estabelecer novamente esse processo de discussão, sabe, regionalizado. Isso aconteceu no passado e teve bons e excelentes frutos, né, e que, infelizmente, foi deixado de lado.
para terminar, para não me alongar, eu quero pegar em relação, essa parte do orçamento, em relação à inclusão social, né? Eu vi que tem alguns programas que é destinado, né, no caso da economia solidária, na questão da inclusão social, né, no programa de solidariedade, bom, me lembro. Mas, em relação à economia solidária, eu não fiz muito bem, assim, esse programa, ele destina 3 milhões, né, para apostar em geração de trabalho e renda, né, geração de empreendedorismo, de programas afetos a essa questão. Mas, infelizmente, a gente sabe, né, que o aumento, né, da miséria e tudo mais, ele tem deixado muito aquém. Eu não identifiquei nessas rúbricas que foram apontadas, a questão do Banco do Povo, que poderia também, né, investir, né, e jogar peso, jogar luz para como a gente pode estar ajudando. Eu quero dar um exemplo para terminar, né, que a gente vê na cidade várias feiras de empreendedorismo, né, que tem acontecido em vários locais. Eu sou moradora aqui do Jardim Novo Cambuí, vizinha aqui da Câmara, né? Aconteciam essas feiras, né, de finais de semana, e depois parece que houve denúncias, né, de exorbitação de taxas por parte dos organizadores, parece que foi destituído por isso, né, trocaram, né, essa iniciativa que vinha acontecendo, né, a contento, né, e movimentando, inclusive, essa área aqui, que é tão importante, trocaram isso. De uma hora para outra, a gente viu nascer aí, parece que uma estrutura que vai dar lugar, né, a um empreendimento aí particular, não sei, a gente não tem notícia de como foi cedido esse espaço, inclusive para uma rede de lanchonete que ganhou a concessão que nem da cidade é. Então, eu queria, enfim, só apontar isso e terminar assim, essa peça orçamentária, para mim, eu penso também, quando a gente fala desenvolvimento da cidade e tudo mais, ela deveria vir colada com um índice que eu não consegui localizar até o momento, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da cidade. A gente não encontra, né, em nenhum site, nenhuma página da prefeitura, né, dados sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o que, de fato, a base para a gente pensar isso. Muito obrigada, e o ano que vem eu estou de volta. Só comentar uma coisinha. Eu também acho que assim, é uma pena assim, que não tenha mais gente, né, da população acompanhando aqui, mas, infelizmente, isso é uma constante, né, nas audiências públicas que a gente tem feito aí ao longo dos anos, né? Por mais que a gente divulgue, por mais que a gente faça publicidade, né, dessas audiências, a população assim, não se interessa tanto por esse assunto, né? Mas deveria, com certeza deveria. Inclusive, eu quero parabenizar vocês dois aí pela presença, né, e pelos questionamentos, né? Vocês realmente mostraram assim, que vocês estão de olho, estão acompanhando, né, o orçamento, e eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Só uma coisinha sobre o IDH, eu vou até dar uma pesquisada, né? Quem produz o IDH é a ONU, né? Eu vou ver se tem alguma coisa para, né, a gente poder medir, para a gente ver a evolução desse índice, né, nos últimos anos, né, aqui na cidade, e ver se ele está refletindo aquilo que a gente, pelo menos, vê, né, nas ruas, né, vê ou ver, né, nesses últimos anos, nesses últimos 15 anos, né, aqui na cidade. Tá? É isso. Bom,
Só uma parte, agradecer a presença de todos, né, pelos questionamentos também, acho que é muito importante. Em relação à participação popular, eu não sei se a senhora e o Fábio estiveram na audiência pública que nós fizemos no início do ano, e por iniciativa do presidente Ananias, foi feito o convite para trazer a rede escolar para dentro do plenário. E a partir daí a gente fomentar, aproximar a juventude, que estão aí na faixa de 16, 17 anos também, que já são, a maioria são eleitores, para que eles possam interessar da parte orçamentária, as prestações de contas que o município faz aqui. Então, é uma iniciativa que deu resultado. Hoje, eles só não puderam vir em função da proximidade do feriadão. Mas, se não, com certeza, a escola, a rede pública estaria aqui conosco também. Outra ação que a Câmara tem feito para trazer a população para debater orçamento, para debater a prestação orçamentária, a ideia é a divulgação pela via web. Isso aqui fica gravado, então o munícipe pode acessar quando quiser. Acho que isso é uma inovação que está dando resultado também. A prefeitura, ela tem, né, Cristiano, obrigação de fazer, na elaboração das leis orçamentárias, as audiências públicas. Essas sugestões que foram feitas pelo Fábio e também pela senhora, seria interessante que na elaboração das leis orçamentárias constasse lá, aí dentro daquela chamada da orçamento participativo. Então, elabora-se a prefeitura e encaminha-se para a Câmara. Essa audiência pública, se houvesse alguma sugestão, aí o que cabe ao parlamento? Apresentar emendas dentro daquilo que a população deseja. Isso é a nossa atribuição. Mas a elaboração com as ações, aí é lá junto com o Executivo. Porque quando chega as peças orçamentárias para a gente, que a gente chama o PPA, a Lei de Diretriz Orçamentária, e a LOA, que é a Lei Orçamentária, que realmente vai executar, que nós vamos ter mais ou menos audiência na segunda quinzena de novembro, então, aí já vem pronto do Executivo. Então, acompanhe a elaboração das peças orçamentárias junto ao Executivo. Se o Executivo entender por bem descentralizar as audiências na elaboração dessas peças orçamentárias, também seria interessante que as peças viriam para cá com uma cara do município. Tá? Mas aqui, a senhora pode ter certeza do seguinte, o que precisar de colocar emendas, o parlamento está à disposição. A Lei de Diretriz Orçamentária, como o próprio nome diz, ela só dá um norte. A lei orçamentária que vem no segundo semestre, e ela fica à disposição dos munícipes por 60 dias. A gente tem um problema sério de cronograma, porque a lei orçamentária ela fica parada aqui, aguardando a manifestação do povo, vereador Enoque, por 60 dias. E nesse período, a Câmara não pode tocar o processo legislativo, porque a gente tem que aguardar a manifestação do popular, aí depois, nesse período, em seguida, a gente tem que encaminhar essa audiência pública, elaborar o orçamento, os relatórios para votação. É assim que funciona o processo legislativo das peças orçamentárias. Então, feito esse esclarecimento, a gente agradece a colaboração e a participação de todos e estamos à disposição. Agora são 15h39. Quero agradecer o Cristiano, os técnicos da Prefeitura, a Ana Lúcia, o Fábio, o doutor Paulo, a Viviane, o doutor Adriano, o meu amigo Carlão está com a palavra agora. Então, boa tarde a todos. Agradecer a presença de todos, Cristiano, Enoque, doutor Paulo, Vivian, Fábio. Todo mundo está participando e um bom feriado a todos aí. Até a próxima. Um abraço, gente. E aí eu quero, só para concluir rapidinho, essa questão do orçamento participativo já aconteceu na cidade, foi muito importante, e é uma situação que a gente vai
trabalhar aqui na casa e com o Executivo. Agradecer a todos e muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Está encerrado a audiência na Comissão de Finanças e Orçamento, junto com a Prefeitura de Hortolândia. 15 horas e 40 minutos. 15 horas e 40 minutos. Obrigado.